galera, eu sou a Rough Girl e estamos voltando. E, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu fiquei um tempo sem postar vídeos, mas foi devido a um acidente de moto que eu sofri. Eu tava meio impossibilitada, mas agora tá tudo bem. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Lei das Vantagens Comparativas. David Ricardo, em seu livro Princípios de Economia Política e Tributação, nos apresenta a Lei da Associação, ou também chamada Lei da Vantagem Comparativa. Este postulado introduzido por Ricardo é de extrema importância não somente para entendermos o comércio internacional, mas bem como entender o próprio surgimento da sociedade em si. A seguir, no decorrer do vídeo, eu irei explicar essa lei e suas implicações. Antes de entender o que de fato é a teoria das vantagens comparativas, é preciso elucidarmos alguns conceitos econômicos antes de alçarmos os postulados dessa teoria. O primeiro destes é o conceito de trade-offs. Toda ação humana trata-se concomitantemente num ato de escolher um meio e abrir mão de outro, para atingir determinado fim se abstendo de outro. Isso é justamente o que consiste um trade-off. Quando você escolhe fazer uma faculdade com olhos num futuro mais promissor e investe tempo e recursos nisso, você está fazendo um trade-off. Você está se abstendo deste tempo e desses recursos que poderiam ser usados para outra coisa, a exemplo de já ingressar no mercado de trabalho. Este conceito nos dá vazão para entender um outro conceito econômico, que são os custos de oportunidade. A melhor forma de entender isso é com um exemplo. Suponha que eu tenho uma fábrica de calçados. E nela eu consiga fabricar 10 pares de sapato por dia. Então eu decido fabricar bolsas. Só que para isso eu preciso alocar recursos. Então, para fabricar uma bolsa, eu deixo de fabricar 2 pares de sapato. O custo de oportunidade está nesses 2 pares de sapato em relação a uma bolsa. Entendido esses dois conceitos econômicos, irei agora dar um panorama histórico sobre a formulação dessa teoria, começando por outra, a teoria das vantagens absolutas. Este conceito foi introduzido por Adam Smith, também em uma de suas principais obras, A Riqueza das Nações. É sabido que Adam Smith foi um grande crítico do sistema mercantilista, que tinha como entendimento de riqueza o aporte de metais preciosos, como ouro e prata, no cofre do país. Smith redarguiu que a riqueza de um país era medida pelo montante de produtos e serviços disponíveis, e não pelas reservas de metais. Com este argumento em mente, ele inferiu que, seguindo uma doutrina mercantilista, seria impossível o recíproco enriquecimento que os países desfrutariam com o livre mercado, visto que todo país iria querer ser um exportador e não um importador. Com respecto a esse entendimento, Smith, com sua diferente consideração do que seria riqueza, formulou as vantagens absolutas. Mas o que seria vantagens absolutas? Sumariamente, no entendimento de Smith, teria vantagem absoluta aquele ente econômico, ou seja, aquela pessoa, empresa ou país que produz uma mesma quantidade de um produto usando de um menor número de recursos. No sentido de que riqueza era o aporte de produtos que estão suscetíveis à aquisição no país, os países poderiam desfrutar de um recíproco enriquecimento, tendo estes países se especializando e exportando aquilo que tem vantagem absoluta e importando aquilo que não tem. Bom, entendido tudo isso, é propício finalmente explicar no que consiste os princípios das vantagens comparativas. Ricardo, ao analisar o comércio internacional ao lume da teoria de Smith, identificou que não é preciso que uma nação obtenha vantagem absoluta sobre determinado produto para exportá-lo. Na verdade, o que mais conta para que o comércio entre os países ocorra é a vantagem comparativa na produção. Bom, para entender como isso implica, é favorável a montagem de mais um exemplo. Vamos imaginar que Brasil e Portugal produzam bolsas e calçados. O Brasil, em um ano, consegue produzir 1000 pares de sapato e 500 bolsas. Portugal, por outro lado, em um ano, consegue produzir 100 pares de sapato e 50 bolsas. Não há dúvidas de que o Brasil é mais eficiente na produção de ambos. A sociedade como um todo teria 1.100 pares de sapatos e 550 bolsas. Mas e se eles colaborassem um com o outro? O que aconteceria com a produção se eles se especializassem e dividissem as tarefas? Aqui está a deixa para entender o que são vantagens comparativas, e farei por meio de mais um exemplo. Para cada bolsa fabricada no Brasil, deixa-se de fabricar 2 pares de sapato.
Como eu havia dito, o custo de oportunidade está nesses 2 pares de sapato que eu deixarei de lucrar para talvez lucrar com a bolsa. E em Portugal, cada par de sapato vale 5 bolsas. Bom, se o Brasil se especializar em sapatos, em um ano ele terá a sua produção dobrada, ou seja, 2.000 pares de sapatos. E se Portugal se especializar em bolsas, sua produção irá aumentar muito. Ele irá atingir 550 bolsas. E é nisso que consiste a Lei de Ricardo. Os países se especializam naquilo que possuem menor custo de oportunidade, transacionando o que produzem com produtos que possuem maior custo de oportunidade para eles. Não necessitam que tenham vantagem absoluta no que produzem, como defendia Smith. O que torna as trocas viáveis é o custo de oportunidade. Se o Brasil, para fabricar uma bolsa, deixa de fabricar 2 pares de sapato, e Portugal, para fabricar a mesma bolsa, deixa de fabricar 1/5 de par de sapato, está claro que o custo de oportunidade para o Brasil é muito maior que em relação a Portugal. Portanto, é mais benéfico para o Brasil agora transacionar com Portugal, porque está mais barato. Dessa forma, fica claro entender que os países produzem aquilo que tem menor custo de oportunidade e importam aquilo que eles têm maior custo de oportunidade. E ambos os países saem ganhando com a transação, aumentando a quantidade do produto e a qualidade do mesmo. Países com economia mais produtiva e especializada podem se beneficiar de países inferiores nessas características, bem como estes também se beneficiam do comércio com aqueles. O capital é alocado de forma a servir melhor o seu propósito, a divisão do trabalho se torna mais eficaz, os insumos e demais recursos servem efetivamente ao seu propósito e a economia se torna mais rica como um todo. O que podemos entender da lei das vantagens comparativas não é somente as vantagens que os países podem fruir do comércio internacional livre. O mote central da teoria é compreender as vantagens que a divisão do trabalho pode surtir na sociedade, que o estilo de vida autístico é menos benéfico do que a cooperação dos indivíduos no anseio de atingirem a felicidade. Quando os indivíduos cooperam, todos saem ganhando, e essa é a principal razão do comércio existir, e em última instância a própria sociedade. Muitos sociólogos tentam explicar o fenômeno da sociedade, destacando que o homem é um ser naturalmente social, como uma espécie de fenótipo insto na nossa espécie. Mas a explicação do porquê cooperamos e vivemos em sociedade, a praxeologia melhor nos esclarece. A sociedade é o meio do qual os indivíduos se valem para atingir os seus fins. O fenômeno da produção e da divisão do trabalho, antes de tudo, é uma das maiores invenções humanas. Permite que usufruamos daquilo que cada um pode oferecer de melhor em troca daquilo que nós podemos oferecer de melhor. Por isso, quando os países sancionam leis protecionistas argumentando que é preciso proteger as empresas nacionais das internacionais, ignorando a boa teoria econômica ostensivamente ensinada neste vídeo, a consequência final é um aumento nos preços dessas empresas protegidas, diminuição da qualidade e corrupção. Não temos que proteger as indústrias nacionais, temos que deixar as empresas nacionais na mesma situação que as internacionais, dependentes do consumidor e de sua vontade, sem privilégios e sem preterimentos. Bom, é isso, galera. Se inscrevam no canal, curtam a nossa página no Facebook, curtam nossos vídeos, compartilhem. Não se esqueça de acessar a descrição e muito obrigada!